Olá amigos, olá irmãos, este é o programa O Remédio que Salva, trazendo uma palavra de fé da parte do Senhor, porque irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos para a palavra de Deus. Na verdade, irmão, este aqui para mim é o maior tesouro. Isto aqui foi escrito no céu, foi escrito por Deus e está nas nossas mãos, está disponível. Este sim é o garimpo de pérolas, tesouros escondidos, riquezas encobertas, que só podem ser reveladas pelo Espírito, irmão. João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha que revelação profunda aqui, irmão. Vamos para entender o que ele está dizendo. Vamos agora até a oração sacerdotal de Jesus, no mesmo Evangelho de João, só que já no capítulo 17, versículo 16, Jesus falou: eles não são do mundo, como também eu não sou. Estes que não são do mundo, meu irmão, são os crentes. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Você está no mundo ou você está em Cristo, irmão? Você é do mundo ou você é de Deus? Se você é do mundo, realmente terá aflições. Mas se você está no mundo e não é do mundo, como ele falou, eles não são do mundo, somos nós, irmão. Você pode se alegrar, porque Jesus já venceu tudo por você. Não se conforme com a aflição. Vence a aflição, irmão, mas é para você colocar em prática a palavra do Senhor e vencer. Se ele diz que é para eu ter paz nele, para que tenhas paz em mim, acabou, irmão. Pode ser o que for, o problema pode estar ali do lado, mas eu estou olhando para Jesus. Queridos, não chame maldição de bênção. Epa, que coisa estranha, irmão. Não aceite enfermidade dizendo que é o espinho na carne que Paulo tinha. Irmão, vamos esmiuçar estes dois tópicos que causam muita confusão. Bênção e maldição e o espinho na carne que Paulo diz que tinha, e realmente tinha. Deuteronômio 28, irmão, este capítulo todo mundo tem que ler. Não chame de bênção aquilo que Deus chama de maldição. Queridos, os 14 primeiros versículos enumeram as bênçãos. Os outros 54 versículos citam as maldições. Está escrito em Deuteronômio 28, 14 versículos de bênçãos. Tudo que nós precisamos. E os outros 54, uma lista extensa de maldições. Sim, Deus demorou mais falando sobre a maldição. Fez uma lista extensa para que você e eu tivéssemos bem claro na nossa mente o que é bênção e o que é maldição. Mesmo assim, irmãos, eu tenho visto muitas pessoas chamando maldição de bênção. A lista de maldição é muito grande. O povo hoje, na ignorância, vem chamando muitas coisas que Deus chamou de maldição e está dizendo que são bênção. Deus detalhou de uma forma minuciosa a questão das maldições, para que você não pegue uma maldição e chame aquilo como bênção. Vou repetir, os 14 versículos primeiros se referem às bênçãos e não aparece nada nesses 14 versículos de Deuteronômio 28 como miséria, escassez, enfermidade, filhos problemáticos, falta de prosperidade. Não aparece enfermidade e nem doença. Não aparece nada disso, irmão. Você pode ler e eu quero que você leia, porque o capítulo inteiro está detalhado bênçãos e maldição. Você verá que nos 14 primeiros versículos de Deuteronômio 28 não aparece nada disso que eu acabei de citar. Essas coisas como filhos problemáticos, adultério,
falta de prosperidade, doenças, aparece nos 54 versículos que falam sobre maldições. Leia, irmão, o capítulo 28 de Deuteronômio e você verá muita coisa ali sendo incluída no grupo de maldições. Por que é para você ler? Para que você não confunda, para que você tenha a coisa bem clara na sua mente, para que você não venha a chamar de bênção coisas que Deus chamou de maldição. Por exemplo, a doença, ela é uma maldição, irmão. Ela aparece no grupo das maldições. Não sou eu que estou dizendo, irmão, está escrito, não das bênçãos. Mas eu tenho visto muitas pessoas chamando ou falando da doença como uma bênção, porque por meio delas irão aprender preciosas lições da parte de Deus. Irmãos, eu não vejo assim. O profeta não vê assim, Deus não vê assim, a palavra de Deus não vê assim. Sabe por quê? Porque Deus não é glorificado na doença. Deus não tem propósito na doença. A única maneira de Deus permitir uma doença sobre o seu filho é quando este filho, esta filha está afastado, desviado dos caminhos do Senhor. Ele pode usar uma doença ou ele pode permitir uma dor, um acidente para que essa pessoa volte para os caminhos do Senhor. Isso acontece sim, eu não vou dizer que não acontece. O profeta diz que isso pode acontecer, irmão. Porém, uma vez que essa pessoa já voltou para os caminhos do Senhor, Deus já não está permitindo. Não é da vontade do Senhor nenhuma doença. Irmãos, uma doença alojada no corpo de um filho, de uma filha que anda na obediência, não é da vontade de Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 13, olha o que ele diz, que Jesus levou ele se fez maldição para que nós sejamos abençoados. Então seria uma incoerência, seria uma contradição Deus enviar seu Filho ao mundo para carregar o fardo das nossas enfermidades e doenças e depois enviar essas mesmas doenças pelas quais Jesus foi oprimido, apanhou, foi açoitado. Já pensou? Deus pega novamente essas coisas que Jesus pagou alto preço, veja bem, alto preço, irmão, preço de sangue, e coloca na pessoa para lhe ensinar algo. Irmão, isto não está na Bíblia, é uma incoerência, é uma contradição. Eu creio que a enfermidade pode vir, sim, ela pode vir sim, mas nós podemos e devemos resistir a ela, porque ela faz parte da lista de maldições da qual Jesus nos resgatou. Aleluia! 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Outro que confunde muita gente: não continues a beber somente água, usa também um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Irmão, preste atenção no contexto, veja bem, Paulo não diz a Timóteo: filho, aceite as suas enfermidades. Não, ele diz: tome vinho, tome remédio. Naquela época o vinho era usado como remédio. Olha o que ele diz: tome vinho para ser curado, não aceite a doença, tome vinho, irmão. Frequentes enfermidades não quer dizer sempre doente. Ele tinha algumas vezes, frequentemente, mas Paulo não diz para ele aceitar, diz para ele tomar vinho para ficar curado. Não aceite, irmão, não é de Deus. Aleluia, é o que diz a palavra. Vamos agora ao ponto de maior contradição: o espinho na carne. Quem não conhece esse texto, irmão? E para que eu não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Esse texto tem sido base, irmão, para uma das maiores objeções à manifestação do poder de Deus para a cura, pois muitos não alcançam por achar que o Pai se agrada da doença, baseando-se nesse texto. Para entendermos a verdade de Deus sobre esse assunto, irmão, o espinho na carne, devemos fazer 3 perguntas. Primeiro, o que era esse espinho?
A palavra espinho no grego é escolopis. Aparece 3 vezes apenas na Bíblia. Em Número 33:55, o espinho em vossos olhos eram os habitantes de Canaã. Em Josué 23:13, refere-se às nações pagãs de Canaã. Nesses 2 casos fica muito claro, irmão, que o espinho na carne eram personalidades. Se você quiser ler, leia na Bíblia Números 33:55 e Josué 23:13. Nas 2 passagens, os espinhos referem-se a pessoas, personalidades que incomodavam. Segunda pergunta: qual o propósito desse espinho, irmão? Dar bofetadas, esbofetear. Ele mesmo diz, para me esbofetear. Então, irmão, para nós sabermos o contexto, nós temos que ver no grego o que significa esse texto. Então, esbofetear é encontrado na Bíblia várias vezes. E a mesma palavra grega e que está neste contexto do espinho da carne, que veio para esbofetear, você vai encontrar em Mateus 26:67, Marcos 14:65, 1 Coríntios 4:11 e 1 Pedro capítulo 2, versículo 20. Por exemplo, em todos esses casos, refere-se a bofetadas, tapas, como as bofetadas que foram dadas em Jesus pelos soldados, mas em nenhum caso referindo-se a enfermidades que nunca poderiam dar golpes numa pessoa, mas a missão hostil, por exemplo, de um demônio, de um mensageiro de Satanás. A palavra bofetada que está nesse contexto é a mesma que está citando quando os soldados esbofeteavam Jesus. Por que foi enviado a Paulo este espinho? Por que o espinho foi enviado a Paulo, irmão? A resposta é tão clara e simples como as duas outras. As outras duas, tudo é claro, irmão. Só que nós temos que ver o contexto para que ele não se exaltasse. Para que ele não se exaltasse pela excelência das revelações. Vamos ser mais claros, irmão. Paulo viu o paraíso, só ele e ninguém mais. Eu vou lhe contar uma coisa. Uma vez um paciente me disse que aquela hérnia que ele possuía era o espinho da carne dele, o espinho da carne que Paulo tinha e ele também tinha. E eu perguntei a ele: irmão, você já viu o paraíso? Irmão, você já foi ao 3º céu? Perguntei, irmão, perguntei. Ah, bom. Pois, além do espinho na carne não ser uma enfermidade, ele foi enviado para que Paulo não se exaltasse por ter visto o paraíso, o que eu creio que não é o seu caso, irmão. Mesmo assim, eu fiz a cirurgia e o paciente ficou curado para a glória de Deus. Olha o entendimento errado. Em nenhum momento, irmão, Deus disse que Paulo estava ou ficaria doente por causa das revelações que ele tinha recebido. Irmão, se alguém hoje crê e concorda com o espinho na carne de Paulo, que era uma enfermidade imposta por Deus, então esta pessoa, ela não pode reclamar, orar, nem tentar tirar o espinho, pois estaria contrariando a vontade de Deus. Vá pegando esse entendimento errado aí para a sua vida. Seria necessário parar de ir ao médico para tentar curar, pois somente a graça lhe bastaria. Claro que a graça nos é suficiente para todas as coisas, mas aqui nesse contexto, irmão, não é enfermidade. Paulo relata, irmão, que ele sofreu naufrágio, açoites, espancamentos, quase morreu, mas a única vez que ele se refere a uma enfermidade, veja bem, isso aqui eu me dei algum trabalho para pesquisar. Se Paulo tinha alguma doença, só tem uma passagem na Bíblia que está em Gálatas 4, versículo 13, que ele diz: e vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Veja bem, aqui ele não falou por causa de um espinho na carne, ele foi bem claro, uma enfermidade física. Além desta, irmão, não há nenhuma outra referência bíblica que Paulo tinha alguma enfermidade. Portanto, se o espinho na carne fosse uma enfermidade, aqui ele também diria o mesmo. Então, irmãos, não era, resumindo, o espinho em grego é escolopes, e na Bíblia se refere a pessoas,
Mensageiro em grego é agnelos. A palavra grega agnelos aparece 188 vezes na Bíblia, sendo 181 vezes como anjo e 7 vezes como mensageiro. Mas em todas essas ocasiões, ela é sempre traduzida como uma pessoa e não como uma coisa. Por isso, Paulo declara de forma simples o que era esse espinho: um anjo, um mensageiro de Satanás, irmão. Concluindo, veja bem, uma vez que a cura é um elemento essencial do Evangelho, como Paulo poderia desfrutar da plenitude da bênção do Evangelho? Se Paulo era doente, irmão, como o povo inteiro a quem ele pregou em Éfeso poderia receber fé para tais maravilhas extraordinárias que ele fazia? Se Paulo era doente, irmão, ao pregar o primeiro sermão em Listra, como poderia ter criado tamanha fé no coração de um pagão, coxo desde o ventre da mãe? Irmão, se Paulo era enfermo ou doente, como conseguiu ver a obediência dos gentios por palavras, sinais e maravilhas? Irmãos, o que eu noto é que aqueles doentes que declaram que tem um espinho na carne, como Paulo, geralmente ficam incapacitados em seus ministérios e raramente ou nunca operam sinais, maravilhas e milagres. Se Paulo era enfermo ou doente, irmão, veja bem, como foi que na ilha de Malta, o pai de Públio e os demais que tinham na ilha, que estavam doentes, foram curados, além do que uma víbora picou Paulo e nada aconteceu, irmão. Veja bem como é uma incoerência. Imagina um homem doente ser picado por uma cobra, ele morreria lá mesmo. Não aconteceu nada. Se o espinho de Paulo não impedia de fazer o povo ser levado à fé para curar, como é que hoje nós vamos... Enfim, não é aceitar, é ver pessoas dizendo e matando a fé de muitos que precisam. No tempo da Bíblia, irmão, a fé, como até hoje, ela vem por ouvir a palavra. Mas veja bem, hoje em dia a fé está desaparecendo ao ouvir esta palavra, que não está no contexto dizendo que Deus não quis curá-lo. E aí aquelas pessoas que necessitam ser edificadas na fé, elas são massacradas, elas perdem toda a sua esperança. Queridos, Paulo jamais ficou incapacitado de desempenhar seu ministério. E nenhuma vez eu posso perceber pela vida dele, porque olha só o que ele fala: trabalhei muito mais do que todos eles. Irmão, está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, não é razoável que uma pessoa enferma pudesse trabalhar tanto. O espinho de Paulo não o impediu que ele completasse a carreira, irmão. Você lembra que ele diz: completei a carreira, guardei a fé. O ministério de Paulo, irmão, abundava constantemente em sinais, maravilhas e milagres. E aí seria muito difícil uma pessoa doente convencer os outros a ficar curados. A pregação de Paulo sempre produziu a fé, irmão. Paulo disse: como nada que útil seja, deixei de vos anunciar. Preste atenção, irmão. Aqueles que deixam de pregar a bênção e a provisão da cura estão se excluindo da graça de Deus. Não estão dando direito àqueles que necessitam ser edificados. Portanto, irmão, Paulo disse: tenho pregado o evangelho de Jesus Cristo para a obediência dos gentios, por palavras, por obras, por poder dos sinais, maravilhas e milagres. Irmão, o evangelho de Jesus Cristo sem a cura não é o evangelho. Não está no contexto. Jesus levou as nossas enfermidades e pelas suas feridas nós fomos sarados. Querido, se você prega um evangelho de perdão e não prega que Jesus curou, a sua Bíblia está diferente, irmão. Jesus levou tudo. Deus não vai colocar em você o que Ele colocou em Jesus na cruz, irmão. Não é verdade, é uma mentira. Paulo não era doente.
Paulo era um apóstolo que operava no poder de Deus em sinais, maravilhas e milagres. Querido, fique com essa palavra. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Ele não muda. Portanto, esta Bíblia, ela está escrita no céu, ela não pode mudar nunca. Deus não tem propósito na doença. Deus tem propósito na sua cura, na sua vitória, na sua santificação, em nome de Jesus. Perdido na escuridão, em meio ao pecado, perdi o sentido da vida, vivi sem direção. E quando minha vida já não tinha solução, a tua graça me alcançou, e o teu amor me transformou.